Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Márcia Rosa. Eu sou psicanalista clínica e eu gostaria de trazer um assunto para nós pensarmos juntos nesse dia de hoje. E o tema desse assunto é: quem te prometeu e não cumpriu? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos primeiros vínculos. Dentro dessa perspectiva dos nossos primeiros vínculos, e esse vídeo é um alerta para os pais, não como um julgamento, né? Porque eu sempre falo que terapia não é lugar de culpar pai e mãe. Terapia é lugar de ressignificar as relações. Por quê? Porque os nossos pais, assim como nós, eles erram, né? Se você for olhar para a sua vida, você também erra. E os nossos pais também erram, porque são humanos. E esse vídeo é um alerta para os pais e para nós adultos uma reflexão. Porque quanto criança, nós não podemos escolher, né, o que vai acontecer no nosso contexto familiar. Nós não podemos escolher as situações que vêm até nós. Mas quanto adulto, nós somos responsáveis para decidir o que nós vamos fazer com o que nos aconteceu, né? Então, esse vídeo também é uma chamada de responsabilidade para nós quanto adulto. Quanto criança, muitas coisas nós não tivemos escolhas, né? Aconteceram, outras boas, outras ruins, mas aconteceu. E agora, adulto, o que eu vou fazer com isso? Então, o tema desse vídeo é: quem te prometeu e não cumpriu? Primeiro ponto, a gente é muito autorreferente, né? Às vezes uma situação acontece com a gente acha que com todo mundo é assim, né? Mas só que quanto psicanalista, com o olhar dentro dos atendimentos que eu faço, até dentro dos atendimentos que eu faço, cada um a gente tem que usar uma ferramenta, cada um a gente tem que usar uma abordagem, um jeito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses vínculos, né, que nos atravessam a vida toda, né, que é os vínculos dos nossos primeiros cuidadores, os nossos pais, né, ou da pessoa que talvez cuidou de você. São nesses vínculos de quando nós éramos criança que vai estruturar todos os nossos tipos de crenças, os nossos tipos de valores, e isso vai nos constituir quanto adulto. E dentro dessa perspectiva dos primeiros vínculos, quem fala muito sobre isso também é o Winnicott, né? Dentro da questão da perspectiva da psicologia. E eu, como psicanalista, né, vou trazer aqui um pouquinho desse olhar. Em um dos atendimentos que eu fiz, dentre tantos que eu faço, surgiu um assunto que me chamou a atenção. Nesses atendimentos, né, esse em específico, eu observei que como é perigoso os pais prometerem e não cumprirem para os filhos. Porque esse adulto, ele vai crescer com problemas nas suas relações de confiança. Ah, Márcia, todo problema de que a pessoa não consegue confiar é porque o pai prometeu e não cumpriu, né? A gente pensa isso, ah, não, a Márcia falou, então agora todas as pessoas que o pai prometeu e não cumpriu, não vai confiar nas pessoas. Não é sobre isso? Entende? Cada pessoa tem uma história, um contexto e uma situação. Esse caso que eu atendi, nesse contexto, essa criança, ela crescia ouvindo o pai fazer promessa. E essa promessa nunca se cumpria. Então, essa criança, ela foi crescendo, virando um adulto, que quando alguém falava algo para ela, prometia algo para ela, ou às vezes nem prometia, mas elogiava, ou recebia algum convite, esse adulto não conseguia receber. Porque lá nas suas primeiras relações, lá no seu primeiro vínculo, alguém prometeu e não cumpriu. Porque a criança, ela vê nos pais
ou nos seus cuidadores, vamos colocar assim, porque nem toda criança teve pai, teve mãe, né? Às vezes foram criados por avós, outras foram adotadas, então existem N contextos, por isso que a gente não pode ser autorreferente, por isso que a gente não pode usar um caso para justificar todos os outros casos. Tem adultos que não confiam porque foram abusados, foram lesados de alguma forma, né? Entre tantas outras situações que acontecem, mas nesse caso específico que eu estou dizendo, isso aconteceu. O pai prometia, não cumpria o combinado, não cumpria aquilo que prometia. E aquela criança foi crescendo e foi virando um adulto que não conseguia confiar. E aí a pergunta surgiu, né? Quem foi que te prometeu e não cumpriu? Lógico que dentro de algum contexto, esse pai que prometeu que não cumpria, nesse caso que eu atendi, é porque ele não tinha condição financeira. E às vezes o pai, pelo medo de frustrar o filho, ele mentiu, né? Ele disse assim, eu vou te dar isso e não deu. Então, meu alerta para os pais é: se você não pode dar para o seu filho, não tenha medo de frustrá-lo, porque ele vai sentir bem menos do que se você prometer, criar uma expectativa nessa criança e não cumprir, porque para o seu filho você é o herói dele. Ele te admira, sabe? Quando criança, aí vai chegando na adolescência, ele vai, né, vendo que esse pai, essa mãe não é tão perfeita assim, mas ele continua te amando, te admirando, né? E aí ele vai crescer um adulto e a partir de então ele vai tomar suas decisões. Então, qual que é o meu alerta aqui? Não tenha medo de frustrar os seus filhos.